Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à unidade 5 da disciplina de Tecnologias Educacionais da pós-graduação em Docência em Educação Básica. Me chamo Rafael Nink e serei o seu professor durante essa jornada. Como audiodescrição, eu sou um homem, loiro, estou trajando uma calça jeans, sapato preto e uma camisa social bordô. Ao meu fundo, uma plotagem branca com detalhes em verdes e os dizeres EAD mudando realidades. Ao meu lado, a intérprete de Libras. Na aula de hoje falaremos um pouco sobre robótica e como levar esse assunto, quais alternativas para levar esse assunto para a sala de aula. Então, como sugestão de leitura, fica a sugestão do livro Robótica Educacional, do Silva e da Blickstein, que está disponível lá na minha biblioteca. Além desse livro, a gente precisa fazer um paralelo com a Base Nacional Curricular, a BNCC. Onde podemos inserir o contexto de robótica ou o que justificaria inserir o contexto de robótica lá na sala de aula. Então, primeiro, separando por eixos a inserção das tecnologias lá na BNCC que já comentamos, a temática cultura digital. E a robótica ela pode estar presente, por exemplo, em discussões sobre o impacto da tecnologia e a sociedade. Qual o impacto que tem o uso de robôs, por exemplo, para executar tarefas humanas? Além disso, quando a gente fala de robótica, a gente está falando da representação de dados por meio de hardware e software. Eu preciso de um hardware, uma peça para movimentar esse robô, e ao mesmo tempo eu preciso de uma programação. Eu preciso ensinar o robô a realizar determinada atividade. E essa parte de programação entra o que a gente chama de pensamento computacional. E para que o robô consiga, por exemplo, andar ou se movimentar ou realizar determinada tarefa, eu preciso abstrair aquele movimento e transcrever ele para um algoritmo. E esse algoritmo é que vai comandar o robô. E na construção desse algoritmo, conceitos como decomposição do problema, para daí criar um algoritmo que ele possa executar em partes, o reconhecimento de padrão de movimento, eu quero que ele faça um movimento retangular. Como que eu vou fazer isso? Quais são as ações necessárias para que esse robô haja dessa forma? Ou, por exemplo, se eu quero que o aluno construa um semáforo, quais são os padrões de cores utilizadas? Qual que é a sequência, o padrão de sequência que eu preciso construir para que os sinais acendam em tempos programados? Mas como que eu vou levar esse assunto de robótica? Como que eu vou criar um robô ou um movimento controlado por computador em sala de aula? Para isso existem alternativas de hardware que podem ser utilizadas. Mas o enfoque é desenvolver o pensamento computacional lá no nosso aluno. Então, esse pensamento computacional pode ser definido conforme a Computer Science Teacher Association, a Associação de Professores de Computação de Ciência, e ele trata o pensamento computacional a partir dos seguintes aspectos. A formulação de problemas de forma que computadores e outras ferramentas possam auxiliar na resolução. Então, eu vou utilizar o computador num problema que ele precise dessa ferramenta complementar. E, a partir desse problema, organizar do ponto de vista lógico e análise dos dados. Ainda, a representação de dados por meio de abstrações, como modelos e simulações. Então, qual o modelo que eu preciso programar para que o robô se movimente ou execute determinada ação? A automatização de soluções por meio do pensamento algoritmo. Como que eu posso programar para que ele repita esses passos? Quais são os passos definidos para conseguir executar determinada tarefa? A identificação, a análise e a implementação de soluções visando a combinação mais eficiente e eficaz de etapas e recursos. Então, eu consegui fazer com que o robô se movimente, mas esse foi o movimento mais eficaz? Se eu queria que ele fosse do ponto A para o ponto B, será que ele foi pelo melhor caminho, com menos tempo?
a generalização e a transferência de soluções para uma ampla gama de problemas. Então, o que eu usei para que esse robô se movimente, onde pode ser aplicado? Onde a gente consegue observar esse mesmo movimento, por exemplo? E alternativas para você levar esse assunto para a sala de aula, ferramentas e aplicativos, tem o Google Board, Arduino, a plataforma Lego e ainda as linguagens de programação Logo, talvez vocês já ouviram falar um pouquinho, é uma linguagem de programação voltada para criança que vai comandar os passos de uma tartaruga. Opa. Tartaruga. Você vai digitar comandos, por exemplo, para frente 100 passos, a tartaruga vai andar 100 passos. Para a direita 90 graus, ela vai virar 90 graus. Então você comanda a tartaruga a partir de movimentos. E a partir disso você pode pedir que a tartaruga faça movimentos mais complexos, a partir de uma sequência de passos. E nessa mesma lógica de ferramentas de programação mais voltada para o ambiente educacional, tem o Scratch, que é uma ferramenta de programação em blocos. Você escolhe os comandos e esses comandos se constroem como se fossem peças de Lego. Você vai moldando a tua programação. Então a plataforma Google Board, ele é uma placa principal com diversas pinagens, onde você pode incluir sensores e motores e a partir disso você programar para essa placa. E aí você vai de fato construir um robô usando peças eletrônicas. A alternativa a essa, que foi uma das primeiras, é o Arduino, que hoje é a plataforma mais utilizada no meio da eletrônica e da robótica educacional. Também parte do princípio de uma placa central, que seria o cérebro, o computador, o computador principal da máquina, e a partir desse você insere sensores. Então se eu quero criar um robô que se movimente, então vou ter que adicionar a esses pinos motores e vou comandar esses motores. Para o meu robô não bater na parede, eu vou inserir um sensor de obstáculo. Então ele vai saber que está chegando perto de um obstáculo e vai parar. Eu posso inserir sensores de linha para que esse robô siga uma linha. Sensores de temperatura ou de umidade, por exemplo, para irrigar uma determinada planta. Então conseguimos automatizar determinados processos com sensores. E aí é um pouco mais fácil a programação. Obviamente que para usar essas ferramentas você já precisa de um conhecimento um pouco mais técnico do assunto. Uma das alternativas, só que uma alternativa comercial, é a Lego. A Lego possui uma plataforma de objetos robóticos que podem ser moldados para determinadas ações, e eles também permitem determinadas programações. Infelizmente, ela tem um custo um pouco mais elevado, mas algumas secretarias de educação já fizeram aquisição e utilizam essa ferramenta. Então, provavelmente, se você trabalha numa escola que já trabalha robótica, já tem um currículo de robótica, ou ela está utilizando o Arduino ou está utilizando a plataforma Mindstorm da Lego, que são as mais utilizadas. Arduino, a vantagem é o custo e a possibilidade de criar robôs diversos, já que ela é uma plataforma aberta. Lego, você fica restrito à plataforma, você precisa usar equipamentos da plataforma. Mas tem a facilidade de moldar os objetos um pouco mais fácil. E para dar alma a esse robô, ou esse objeto robótico que você está construindo, você precisa de uma programação. E uma ferramenta de programação utilizada é a programação em bloco, utilizada, por exemplo, no Scratch. Onde você vai, no Scratch, ao invés de controlar uma tartaruga, você vai controlar um gato ou outro personagem que você queira, já que ele permite trocar, a partir de blocos de comando. Então assim você não precisa decorar comando, entender muito de lógica de programação, de uma linguagem de programação específica. Você vai arrastando os blocos e criando a sequência de passos. Assim evita erros de digitação e aí facilita a aprendizagem.
E essa plataforma pode ser integrada, por exemplo, lá com o Arduino e eu comandar o Arduino através desses comandos. Por exemplo, posso comandar sensores, operadores, variáveis, eventos, a emissão de som, tudo isso a gente consegue fazer por esse programa. E no nosso encontro síncrono, iremos utilizar essa plataforma do Scratch para criar um joguinho e ainda utilizar uma plataforma que tem como base o Arduino para construir pelo menos uma automação e mostrar como que pode ser feito isso, mesmo que às vezes você não tenha o Arduino em mãos, já que existem simuladores. Como alternativa, eu deixo a plataforma da Robótica Paraná, que é uma plataforma construída lá pelo governo do Paraná, da Secretaria de Educação do Paraná, que traz materiais para o uso da robótica em sala de aula. Ele possui aulas prontas de como levar esse assunto para a sala de aula. E ele utiliza a base Arduino para construir as aulas. Mas as primeiras aulas você vai trabalhar o pensamento computacional. Por exemplo, o que é um robô? O que você espera de um robô? Desenhe um robô. Agora vamos entender o movimento, já que quando você vai para a parte de programação, vai criar um robô, você precisa entender o movimento. Então vamos criar um movimento articulado. Então ele traz essas atividades didáticas que você vai inserir antes de fato, pegar um equipamento eletrônico e produzir o teu robô, tá? Isso a gente vai ver algumas alternativas de alguns passos. Olha, vamos criar um semáforo utilizando um simulador do Arduino, para quem não tem o Arduino ainda. A gente vai fazer isso lá no momento síncrono, ok? Então ficam as referências e aí um convite para o momento síncrono que a gente vai explorar mais essas ferramentas, essa inserção da robótica em sala de aula. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.